Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai corrigir as atividades relacionadas à quarta atividade do terceiro bimestre, né? Então a gente tem aqui dois grupos de exercícios. O primeiro sobre doenças sexualmente transmissíveis, com 8 exercícios. O segundo, mais especificamente, sobre AIDS, né? Com mais 6 exercícios. Então são 14 exercícios ao todo. Vamos então, né? A essa correção de exercícios para tentar que não fique tão longo, né? Então, o primeiro exercício aqui da parte de doenças sexualmente transmissíveis, agora chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, é o seguinte: ao longo da história existiram diversas maneiras de explicar como surgiram as doenças causadas por ISTs. Elas já foram consideradas castigo de deuses a emanações de locais como pântanos e florestas. No século XIX, acreditava-se que a sífilis era causada por uma intensa vida sexual. Pensando nisso, faça as atividades propostas a seguir. Na questão A, faça uma pesquisa para descobrir que fato científico permitiu explicar a origem das ISTs. Foram vários fatos científicos, né, que aos poucos foram permitindo que a gente soubesse a origem, né, dessas doenças relacionadas com o sexo. Então vocês podem pesquisar e vão ver vários fatos. Por exemplo, em 1860, na França, né, o Louis Pasteur ele mostrou que as doenças eram causadas por micro-organismos, exemplo, bactérias, né? Então ele mostrou que não tinha emanação, castigo, tal, eram micro-organismos, né? Outro aqui, em 1879, um médico alemão, ele pegou das genitálias de gente que estava com gonorreia e colocou numa cultura e observou em microscópio as bactérias, né, que causam a gonorreia. Então ele viu que, então, que nem o Louis Pasteur falou, é um micro-organismo, é uma bactéria aqui, né? Lá em 1905 também conseguiram identificar a bactéria que causa a sífilis, né? Então eles foram ao longo dos tempos identificando cada um dos micro-organismos que causam cada uma dessas doenças. Lá em 1928 aí descobriu a penicilina, né, que é o primeiro antibiótico e conseguiu desenvolver tratamento contra essas doenças. Então a pessoa tomava penicilina e combatia essas doenças. Por quê? Porque essas doenças eram causadas em grande parte por bactérias, né? Então esses são os fatos científicos que vão demonstrando que as doenças são causadas por micro-organismos e não por um castigo ou por emanações energéticas e coisa e tal. A segunda questão, né? Explique por que o tratamento contra certas doenças causadas por ISTs é recomendado tanto a pessoa que apresenta os sintomas quanto a seus parceiros sexuais. Ou seja, a pessoa que está com sintoma de uma IST tem que tratar, mas também todas as pessoas que tiveram relação sexual com ela num certo tempo, né? Por que essas outras pessoas também têm que fazer o tratamento mesmo sem ter sintoma? Porque várias dessas doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis, várias delas podem ficar, né, elas podem aparecer rápido, ou elas podem ficar por bastante tempo quietinhas, né, escondidas no corpo da pessoa, sem causar sintomas, né? Como a gente fala hoje com o coronavírus, né? Não é uma IST, mas é essa questão do tempo que leva para causar o sintoma. A pessoa pode apresentar sintoma 2 dias depois que se contaminou, ou ela pode apresentar o sintoma 15 dias depois. Então, se eu apresento sintoma hoje, todo mundo que teve contato comigo há 15 dias tem que estar em isolamento, porque ela pode estar com o vírus sem saber, né? Porque ele leva muito tempo para desenvolver sintoma. Então tem doença sexualmente transmissível que leva semanas, tem doença que leva meses, tem AIDS que leva anos. Pode levar, né? Pode aparecer logo ou pode levar anos. Então, por que tem que tratar a pessoa e os parceiros, quem ela teve de parceiro sexual durante um certo tempo? Porque várias ISTs ficam assintomáticas por certo período de tempo, então essas pessoas podem estar contaminadas sem saber, por isso elas também precisam fazer o tratamento, tá? Para simplificar aí.
Questão número 3. Alguns especialistas dizem que o número conhecido de pessoas com ISTs é muito menor do que o real. O conhecido é menor do que o real. Então tem muito mais gente com IST do que a gente sabe. Que argumentos eles podem utilizar para justificar essa afirmação? A mesma coisa que a gente falou na questão anterior. Muitas pessoas que estão com ISTs não sabem porque não apareceram os sintomas. Ela está, como a gente diz, incubada, né? Então, se ela não apresenta sintoma, ela não sabe que está doente, não tem como, né, o registro saber exatamente quantas pessoas doentes existem, porque muitas não têm sintomas, então não dá para saber. É isso aí. Na questão número 4, faça uma pesquisa em fontes confiáveis sobre uma IST que não tenha sido citada neste capítulo. Descreva suas principais características, como sintomas, formas de transmissão e tratamento. Então, tem que ser uma que não estava nesse capítulo que eu forneci. O capítulo que eu forneci falava de cancro mole, gonorreia, sífilis, hepatite, herpes genital, HPV e depois fala de AIDS, lógico, né? Então, o que vocês poderiam pesquisar, né? E aí são respostas que podem ter respostas diferentes. Vou falar algumas aqui. Alguns de vocês podem ter encontrado aqui condiloma, não, condiloma é o HPV, desculpa, clamídia, né? Clamídia é uma outra doença que ela tem os sintomas parecidos com o da gonorreia, né? Então ele fala aqui corrimento de cor estranha, com cheiro, no canal da urina, dor ao urinar. As mulheres podem não apresentar doença. Olha só aquela questão anterior, né, de por que a gente não sabe exatamente quantas pessoas tem. Mas a infecção pode atingir o útero, trompas, provocando grave infecção. Nesses casos pode haver complicação, como dor durante as relações sexuais, gravidez nas trompas, que é fora do útero, parto prematuro e esterilidade, né? Ela perde a capacidade de ter filhos. Essa clamídia é um que poderia aparecer aí. Tem um outro que é linfogranuloma venéreo, né? Aparecimento de lesões na genital, né? Então feridas na região genital que dura de 3 a 5 dias, né? Pode ser uma ferida ou pode ser só uma elevação na pele, né? Parece que tem um caroço ali. Após a cura surge um inchaço doloroso nos gânglios entre as virilhas. Então entre as virilhas começa a inchar e ficar dolorido. Que nem quando a gente vai ficar doente começa a ficar dolorido aqui, aí no caso lá nas virilhas. Se o inchaço não for tratado adequadamente, pode ter um rompimento espontâneo e formar feridas que drenam pus. Então, geralmente, quando você olha na internet, procura foto de doença sexualmente transmissível, você acha coisas horrorosas, né? As coisas horrorosas são aquelas que não foram tratadas no momento inicial, né? Começou a ver as primeiras feridinhas na região genital, corrimento, cheiro esquisito, dor para urinar, não sei o que, já vai pro médico, né? Pra ver o que pode ser. Porque não vai ficar daquele jeito se você for logo. Aquelas coisas horrorosas que você acha no Google Imagens é porque a pessoa foi deixando, né, e não foi. Ou por vergonha, ou porque achou que ia sarar logo, né, sei lá que motivo. Então esse é o linfogranuloma venéreo. Tem uma outra aqui que é a tricomoníase, né, que tem corrimento amarelo esverdeado, mau cheiro, dor durante o ato sexual, ardência, dificuldade para urinar, coceira nos órgãos genitais. Na mulher, a doença também pode localizar nas partes internas do corpo, como o colo do útero. A maioria dos homens não apresenta sintomas. De novo, olha a importância, né? Se a mulher apresenta sintoma, tem que tratar o parceiro também, porque ele não apresenta sintoma muitas vezes. Quando ele tem sintoma, ele tem uma irritação na ponta do pênis. Então, qualquer coisa, né? Qualquer irritação, coceira, ardência, dor, ferida, corrimento, cheiro estranho, cor estranha, não sei o que, tudo isso tem que ser avaliado por médico, né? Qualquer uma dessas coisas pode ser doença sexualmente transmissível. Outra também, né, que eu comentei no vídeo, que também não estava aqui no capítulo, é a candidíase,
que é um tipo de micose, né? Ela é a mesma que dá o sapinho nas crianças, né? Que aparece aquelas manchinhas brancas lá no fundo, na garganta, tal, porque ela tá com a imunidade muito baixa, ela é criança ainda, né? Então aqueles fungos se proliferam demais. Da coceira, da irritação, aí a criança chora porque tá com dor, não consegue engolir e tal, né? E na fase adulta é mais comum aparecer nas genitais. Ela pode ser considerada uma doença sexualmente transmissível, lógico, porque se tem um ato sexual vai passar de um para outro, mas a cândida, né, ela é um fungo que está na nossa presença o tempo todo. O que acontece é que como ela pode se proliferar demais, né, nesses casos, ou que entrou em contato sexualmente, ou se está muito quente, usa roupa muito apertada, não se lava direito, né? Então já expliquei tudo isso no vídeo anterior e tô reforçando aqui, né? Porque dá coceira, dá ardência, né? É irritante e tal, e fica aquelas manchas brancas, né? Que parece que descama e meio pastosas. Aquilo é fungo, né? Tá fungado. Não necessariamente é passado por sexo, mas pode ser, né? É muito comum ter candidíase quando vai pra praia. Por quê? Porque a praia é um lugar atolado de micro-organismo, aí tá quente pra caramba, você vai, bota biquíni ou sunga e fica o dia inteiro naquele calor, correndo pra lá e pra cá, enche de areia, né? Aí fica o dia inteiro suando, joga bola, toma sol, aí vai tomar banho só à noite e tal. Então pode acontecer, né? Então é isso, é um caso que precisa bastante higienização e bastante ventilação também, né? Tem que estar ventilando, não pode estar abafado demais. Então esses que poderiam aparecer aqui na pesquisa que vocês fizessem na questão número 4. Bom, vamos para a questão número 5. Para realizar uma doação de sangue, diversas perguntas são feitas ao doador de maneira confidencial, quer dizer, só vai ficar ali e vai morrer ali. O cara que te entrevistou não pode contar para ninguém. Entre elas são feitas perguntas sobre sintomas de doenças causadas por ISTs. Independente das respostas, o sangue é testado para essas doenças. Qual a necessidade desses testes? Justifique. De novo, pode ser que você não esteja sentindo sintoma nenhum. Tem gente que por vergonha mente também, né? Mas aí você tem a chance de depois num bilhetinho colocar lá, não falei, mas não usa meu sangue não, que vai dar problema, né? Tem um bilhetinho lá também que pode fazer. Mas eles testam mesmo assim, porque pode ser que você tá com a doença e não tem sintoma, né? Então, por isso sempre tem que testar. Questão número 6. Antes da década de 1940, algumas ISTs eram responsáveis por um elevado número de mortes no mundo. Nessa década, antibióticos começaram a ser produzidos em larga escala e a taxa de mortalidade causada por essa doença foi drasticamente reduzida. Como você associa os dois fatos? Por que será que diminuiu tanto a morte por essas ISTs exatamente quando começou a usar antibiótico? Porque os antibióticos matam bactérias e grande parte dessas doenças são causadas por bactérias. Então, tratadas com antibióticos, a gente consegue curar grande parte dessas doenças ou, né, controlar elas e aí a pessoa poder continuar viva e com certa qualidade de vida. Questão número 7. Avalie as atitudes numeradas a seguir como adequadas ou inadequadas para a manutenção da saúde sexual e justifique cada avaliação. Então, se tiver inadequado, você tem que falar por quê. Na 1. Cristina fez alguns exames e descobriu que está contaminada com uma IST. Ela fez o tratamento recomendado pelo médico, mas por vergonha decidiu não contar ao namorado com quem mantém relações sexuais. Se ela não contou para o namorado, é totalmente inadequado, né? Tudo bem, mas ela tá com vergonha. Mas não pode ter vergonha, porque aqui tá rolando a saúde sexual do seu namorado, né? Então é inadequado porque ela precisa contar pro namorado, porque ele também precisa fazer o tratamento, porque ele pode ter pego alguma coisa e está sem sintomas. Na 2, Eduardo sentiu ardência ao urinar, por isso procurou orientação médica para saber o que fazer. Totalmente adequado, exatamente isso que tem que fazer. Sentiu qualquer coisa estranha na região genital, vai no médico, né? Então, adequada. Na 3, André não pode ter filhos, portanto, não usa camisinha nas relações sexuais. Totalmente inadequado, porque ele está achando que a camisinha é só para não ter filhos.
né? A camisinha é a principal forma de prevenção, né? No caso de relação sexual, é a única forma de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então tem que usar a camisinha em toda relação sexual. Na 4, Ana e Antônio são namorados há 3 anos. Ana toma pílula para evitar a gravidez e Antônio sempre usa camisinha. Totalmente adequado, não quer gravidez, um usa a pílula, o outro usa a camisinha, já está protegendo de qualquer coisa, seja gravidez, seja doença sexualmente transmissível, então adequado. E questão 8, para terminar essa parte aqui, tem a segunda parte. Muitos casos de câncer de colo de útero estão associados à infecção pelo HPV. Atualmente há uma vacina quadrivalente que protege contra os tipos virais de HPV 6, 11, 16 e 18 e que deve ser tomada por meninas entre 9 e 13 anos de idade. Essa vacina substitui a necessidade de uso de preservativos nas relações sexuais? Explique sua resposta. Definitivamente não, né? Não porque, primeiro, o HPV tem várias variantes, vários tipos de HPV, muitos tipos. Aqui a vacina consegue proteger contra 4 deles. Né? Então pode ter outros. E segunda coisa, que o HPV não é a única doença sexualmente transmissível, né? Então vejam que quando a gente falou lá de quando a gente fala de qualquer doença sexualmente transmissível, tem vacina para essa, tem cura para essa, por isso eu posso deixar de usar camisinha? Nunca, né? Sempre usar camisinha, porque ela protege contra a gravidez indesejada e também contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Então tem vacina para uma, mas tem as outras doenças, né? Então a resposta seria não, porque existem vários outros tipos de HPV e porque existem várias outras doenças sexualmente transmissíveis que vão ser prevenidas com o uso de camisinha. Agora vamos para a segunda parte, 6 questões especificamente sobre AIDS. Né? A gente fala mais específico sobre AIDS porque ela é a mais famosa, ela é a que não tem cura, a que matou muita gente até os anos 2000, né? Então ela é bastante importante de se falar. E de uns tempos para cá, como tem tratamento, as pessoas têm tido certa qualidade de vida, as pessoas começaram a meio que esquecer a importância da AIDS e começou a aumentar a infecção por AIDS, né? E é lógico, a pessoa fala, mas agora tem remédio, mas aí você quer tomar remédio pelo resto da sua vida e não vai ser perfeito, né? Então, sempre melhor prevenir do que remediar, como já diziam nossas avós, né? Então vamos lá, a primeira questão aqui dessa parte. Na década de 1980, a AIDS era considerada uma sentença de morte, pois não havia cura nem tratamento adequado. A qualidade de vida de um portador de HIV era muito ruim e o índice de mortalidade era alto. Esse quadro começou a mudar por volta do ano 2000, quando medicamentos foram desenvolvidos, originando um tratamento que ficou conhecido como coquetel anti-AIDS, já que era composto de mais de um medicamento. Este coquetel não elimina o vírus do organismo, mas tem a capacidade de reduzir drasticamente os sintomas e de melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem o vírus no sangue. Em sua opinião, esse tratamento elimina a necessidade de prevenção contra a AIDS? Justifique. Bom, de novo, né, a gente acabou de falar disso na última questão, né, da parte anterior, né, na questão número 8, lá sobre ISTs. Nunca elimina a necessidade da prevenção, do preservativo, né? Nunca. E justifique, né? É claro que ele está falando aqui, ele fala em sua opinião, mas a gente espera que você tenha compreendido que não, né? Porque o uso da camisinha vai sempre aumentar as chances de você não pegar nada. E não usar a camisinha vai sempre aumentar as chances de pegar alguma coisa. Então, não reduz a necessidade, por quê? Porque ainda tem vírus do HIV no sangue dessa pessoa, mesmo que controlado, ela ainda pode passar para outras pessoas. As pessoas que às vezes não têm sintoma e não sabem que estão doentes, podem estar transmitindo, né? Tem outras doenças sexualmente transmissíveis, então por estes motivos nada vai eliminar a necessidade de usar o preservativo, nunca. Tá? Questão número 2. Descreva como o HIV leva a pessoa infectada a ficar doente. O HIV ataca
especificamente a célula de defesa do nosso corpo. Então, como a célula de defesa está sendo atacada, ela não consegue defender o nosso corpo corretamente, por isso outras doenças acabam nos infectando com maior facilidade e desenvolvendo doenças muito mais fortes do que seriam normalmente, tá? Então é assim que o HIV age. Questão número 3. Comportamento de risco pode ser qualquer atitude que favoreça a contaminação pelo HIV. Então, o comportamento de risco é quando você faz alguma coisa que você aumenta a chance de pegar a doença. Liste 3 exemplos de comportamentos de risco. Comportamento de risco que pode aumentar a chance de pegar HIV ou qualquer doença sexualmente transmissível. É fazer sexo sem camisinha, qualquer tipo de sexo anal, vaginal ou oral, né? Compartilhar seringa ou usar qualquer material sem a esterilização correta, né? E sem descartar corretamente, então compartilhar seringa. Manipular um sangue desconhecido, né, sem a devida proteção, que seriam as luvas cirúrgicas. Esses são 3 comportamentos de risco: sexo sem camisinha, oral, vaginal ou anal, compartilhamento de seringas e manipulação de sangue desconhecido sem proteção de luva cirúrgica. A questão número 4, leia as afirmações abaixo e em seu caderno classifique como verdadeira ou falsa. Depois reescreva as que julgar falsa corrigindo. Então, a que for verdadeira só diz verdadeira, a que for falsa diz falsa e escreve do jeito certo. Então, a A. Se uma mulher grávida tem HIV, o bebê com certeza terá também. Falsa. Tem tratamento. Então, a mulher grávida que tem HIV, ela tem que tomar os remédios, né, os antivirais lá, o coquetel anti-AIDS, para que o vírus não passe para o bebê durante a gravidez. E tem que fazer cesárea e não pode amamentar, né? Também tem essas coisas, mas não necessariamente, se ela fizer tudo certinho, não vai passar para o bebê. A letra B. Pessoas com AIDS são mais suscetíveis a pegar infecções e até câncer. Então, como acabei de falar, né, o vírus da AIDS ataca a célula de defesa, nosso corpo fica sem defesa. Então, isso é verdadeiro, né? Ela fica mais suscetível a pegar infecções e até câncer. O câncer, né, às vezes a gente não sabe, mas as nossas células dos nossos corpos, elas têm algumas que dão defeito e começam a se reproduzir loucamente, que poderia causar um câncer, mas elas são eliminadas pelo nosso sistema de defesa, né, na imensa maioria das vezes. Se a gente não tem um sistema de defesa bom, então aumenta a chance de ter câncer, né? Então a letra B é verdadeira. A letra C, é possível saber se alguém tem HIV ou AIDS apenas pela sua aparência? Não, com os tratamentos que tem hoje em dia, ou às vezes ela ainda não desenvolveu sintomas, não. Então, falsa, né? Aí tem que corrigir, então não é possível saber se alguém tem HIV ou AIDS apenas pela sua aparência. É só acrescentar um não aí. Letra D, na relação sexual, a única forma de contrair HIV é por meio de sexo vaginal. Não, falso. Qualquer tipo de sexo pode contrair HIV. Então, na relação sexual é possível contrair HIV tanto por sexo vaginal quanto oral ou anal, né, para ficar aí correta. A letra E. Iniciar a profilaxia após exposição ao HIV. O que é isso, né? Iniciar o tratamento, né, após exposição ao HIV é a melhor solução para quem obtiver resultado positivo em teste de farmácia para HIV. Também é falso. Você tem que iniciar a profilaxia após exposição ao HIV assim que você teve qualquer atitude de risco, né? Então, a gente poderia falar aqui, né, iniciar a profilaxia após exposição ao HIV é a melhor solução para quem pode ter tido contato com HIV em situações como qualquer situação de risco. Às vezes não foi um descuido da pessoa, né, às vezes foi uma violência sexual, como está aqui, né. Então, então é falsa, né, e aí a gente
corrige colocando: iniciar a profilaxia após exposição ao HIV é a melhor solução para quem pode ter tido contato com o vírus HIV em situações como violência sexual, relação sexual desprotegida ou fluidos biológicos potencialmente contaminados, né? Ou seja, quando você manipulou algum sangue, algum fluido corporal que você não conhece, né? Então pode ter risco, então tem que fazer a profilaxia. Na letra F, na relação sexual, o uso de preservativos é a melhor forma de evitar contrair HIV. Verdadeira, né? É isso. Né? O melhor jeito de evitar HIV numa relação sexual é preservativo. Sempre preservativos, sempre camisinha. Né? Sempre me lembro, quando falo nesse assunto, sempre me lembro de um disco que eu tinha do Renato Russo, né? Que cantava no Legião Urbana, super famoso. Né, que ele foi no MTV, fez um acústico, que também é super famoso esse acústico, e tem um momento que ele tá falando lá, dando a entrevista, cantando as músicas, e aí ele meio que abaixa a cabeça, dá uma desanimada e fala: sexo seguro sempre, isso é importante de lembrar. E ele dá uma suspirada, porque ali ele já sabia que ele estava com AIDS, né? Então ele tentou passar essa coisa, né? Porque na época, década de 90, era uma sentença de morte, ele sabia que ele ia morrer. Então, F, verdadeira, camisinha sempre. Questão número 5. Uma pessoa desistiu de frequentar uma sala de aula porque soube que havia um portador do vírus HIV no curso. E ela tem medo de contrair uma doença sem cura. É possível infectar-se com AIDS estando no mesmo ambiente que o portador de HIV? Justifique. Não, a AIDS não passa pelo ar, a AIDS não passa nem pelo suor, a pessoa pode até abraçar, dar aperto de mão, conversar com a pessoa, sentar no mesmo lugar que a pessoa. A AIDS não passa dessa forma, né? Então, não, porque a AIDS não é transmitida pelo ar, a AIDS só é transmitida pelos fluidos sexuais e pelo sangue, tá? Então é isso. E na questão 6, o laço vermelho, como da fotografia, foi adotado para simbolizar a luta contra a AIDS. Sabendo disso, faça o que se pede. Então é o lacinho, né, que a gente já está acostumado com esse lacinho em várias situações. Tem o lacinho amarelo do Setembro Amarelo, o lacinho rosa do Outubro Rosa, o lacinho azul do Novembro Azul. E dia 1º de dezembro, né, tem aí a luta contra a AIDS, né, o dia de falar sobre isso, né? Então o lacinho vermelho para AIDS. Na A, avalia a importância de lembretes e campanhas de saúde desse tipo. É muito importante porque para as pessoas terem conhecimento, saberem dos sintomas, saberem dos riscos, para elas saberem como se prevenir, saber a importância de usar camisinha e também para prevenir os preconceitos, para elas saberem o que é que não passa, para elas não agirem de forma preconceituosa com as pessoas que têm essa doença. Então, para essas duas coisas, para elas saberem como se prevenir, como reconhecer e como não ter preconceitos com pessoas que tenham essa doença, né? Que hoje em dia qualquer pessoa está suscetível a essa doença. E na B, em grupos, proponham uma campanha de prevenção ao HIV e à AIDS direcionado para jovens. Utilize conteúdo aprendido nesta unidade, se julgarem conveniente, completem com dados pesquisados na internet. A campanha pode ser em formato de pôster, panfleto ou vídeo. É importante que tenha uma linguagem bem clara e que faça sentido para o público-alvo. O resultado do trabalho pode ser exposto na classe, para toda a escola ou até no entorno da escola. Bom, estamos em pandemia, em afastamento, como é que eu posso fazer isso? Eu não vou exigir esta questão, tá? Mas vocês podem fazer, se comunicar por WhatsApp com seus colegas e aí vocês podem fazer um pôster, um cartaz se tiver em casa, ou grudar 4 folhas de sulfite, 4 folhas de caderno de artes, né? E fazer ali, mas não vai ficar bonitinho, é o que tem pra hoje, gente. Ou vocês podem fazer um vídeo, né? Aí cada um fala um pedaço, depois alguém vai lá e cola os vídeos, né? Faz uma colagem aí de vídeos para montar um vídeo só. Vocês têm que falar o que, né? É uma campanha de prevenção, então vocês têm que falar o que é a AIDS, como que ela é transmitida, como que ela não é transmitida, os preconceitos, a prevenção,
né, os tratamentos, focar que ela não tem cura, que vai precisar ter os cuidados para o resto da vida, o tratamento para o resto da vida, esse tipo de coisa que vocês vão falar aí. Então vocês podem usar esse capítulo todo, que o que eu usei aqui foi o capítulo 22, né, este capítulo aqui, e podem também pesquisar coisas na internet. Vocês podem pesquisar dados para contar quantas pessoas se sabe que tem infectadas hoje em dia, se aumentou, se diminuiu, por que aumentou, né? Então as pessoas deixaram de se preocupar tanto, então aumentou os casos, tal. Então esse tipo de coisa que pode ter no trabalho de vocês, tá bom? Quem fizer, a gente dá um pontinho a mais, extra, né? Mas como tem toda essa dificuldade da pandemia, eu não vou exigir, mas estou explicando como que pode ser feito, ok? Bom, gente, então é isso, terminamos a última atividade deste bimestre, espero que tenha ajudado, se preparem para a avaliaçãozinha, né? E espero que principalmente tenha ajudado vocês a compreenderem, a como se cuidar, como se prevenir, como, né, os métodos possíveis a se respeitar, respeitar seu corpo, seu momento, o momento do outro, o corpo do outro, o espaço do outro, né? Toda essa questão de respeito que eu falei em outras atividades e tudo mais. Beleza? Que essa é a parte mais importante, é que vocês compreendam isso e que levem para a vida de vocês. Beleza? Então é isso e até a próxima.